Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo e Silas continuam sua jornada missionária, pregando em Tessalônica, Bereia e Atenas. Os judeus fizeram o possível para arruinar a missão de Paulo, mas mesmo assim, eles continuaram e encontraram pessoas receptivas. Paulo adaptou sua mensagem de acordo com o contexto cultural, o que é especialmente perceptível em seu discurso no Areópago, em Atenas. Deixando Filipos, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica. Aqui lhes foi dado o privilégio de se dirigirem a grandes congregações na sinagoga judaica. Sua aparência deixava à mostra o vergonhoso tratamento que haviam recebido recentemente. Os apóstolos, os missionários, Paulo e Silas, chegaram a Tessalônica, onde pregaram na sinagoga durante 3 sábados. Eles usaram as Escrituras para mostrar que Jesus é o Messias que deveria sofrer e ressuscitar. Poucos judeus, mas muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres proeminentes acreditaram e se juntaram a eles. Mas um grupo de judeus opositores era zeloso e incitou uma multidão a acusar Paulo e Silas de agirem contra os decretos do imperador, proclamando outro rei e não Jesus. Jason e outros crentes foram presos, mas foram liberados após pagarem fiança. Depois de serem enviados a Bereia pelos irmãos, Paulo e Silas encontraram um público mais receptivo. Os judeus bereanos examinaram as Escrituras diariamente para verificar os ensinamentos de Paulo, e muitos acreditaram, inclusive mulheres gregas da alta sociedade e vários homens. No entanto, quando os judeus tessalonicenses chegaram a Bereia e causaram agitação, Paulo foi enviado ao mar por segurança, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Paulo seguiu para Atenas, instruindo Silas e Timóteo a se juntarem a ele em breve. Em Atenas, Paulo ficou angustiado ao ver a cidade cheia de ídolos e discutiu com judeus e filósofos na sinagoga e na praça. Eles o levaram ao Areópago, um centro de debates filosóficos, para ouvir seus novos ensinamentos. Paulo observou um altar para o Deus desconhecido e usou-o para explicar que o verdadeiro Deus, o Criador do mundo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele falou sobre o arrependimento e a ressurreição de Jesus Cristo, o que provocou zombaria em alguns, mas interesse em outros. Alguns, como Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, acreditaram e se juntaram a Paulo. A cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Nela, Paulo não se encontrou com uma população crédula e ignorante. Em todos os lugares se viam estátuas de seus deuses, como uma vasta galeria de arte. De cidade em cidade, os pregadores da verdade sofreram perseguição, mas não pararam de pregar. Continuaram proclamando o Evangelho de Cristo. O exemplo de Paulo nos mostra que devemos nos adaptar a todos os contextos culturais. Ele nos ensina a sermos ousados e criativos ao compartilhar nossa fé e a sempre trabalhar, guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Esses dias uma cena dividiu opiniões em uma programação da igreja. Um casal entrou de motocicleta no auditório onde o programa religioso acontecia, indo até a frente apresentar um ministério evangelístico chamado AMM, sigla que significa Ministério de Motociclistas Adventistas. Enquanto assistia à programação, ouvi algumas pessoas reclamando por causa das roupas que os motociclistas cristãos estavam usando. Ao invés de terno, gravata e sapato social, eles estavam usando jaqueta e calça jeans e uma bandana na cabeça. Qual sua opinião sobre este projeto? Seria errado abrir mão do uniforme cristão para evangelizar não cristãos? No capítulo 17 do livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo foi um grande leitor da cultura da sua época, sabendo usar elementos que eles conheciam para apresentar verdades que eles não conheciam. Paulo sabia usar tradições que não violavam seus princípios a fim de evangelizar. Nesta sessão encontramos Paulo em sua segunda viagem missionária. Ele e alguns irmãos haviam deixado Tessalônica, passando por Bereia e vindo até Atenas fugindo de uma grande perseguição. Em Atenas, eles se depararam com uma cidade entregue à idolatria. Por causa deste assunto, Paulo foi levado a um debate em um lugar chamado Areópago. A partir do verso 22 lemos: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Para levar a verdade do Evangelho, Paulo partiu do conhecido para o desconhecido. Ele usou uma história famosa entre os atenienses para então apresentar o que eles não sabiam.
A história do Deus desconhecido aconteceu no ano 600 a.C., quando uma praga letal caiu sobre Atenas. Milhares morreram e os sacrifícios expiatórios dedicados a muitos deuses gregos eram inúteis. Eles acreditavam que alguma divindade estava furiosa, mas não sabiam qual, visto que adoravam a centenas de deuses. Sem mais opção, mandaram um navio a Knossos, na ilha de Creta, para buscar um homem chamado Epimênides. Ao chegar na cidade, Epimênides pediu que um novo altar fosse construído, porém ele não sabia qual o nome do deus que adorava. Após o sacrifício, a praga cessou e os atenienses decidiram gravar no altar a palavra Agnostotel, que significa um deus desconhecido, como gratidão pelo deus que eles não conheciam, mas que salvou suas vidas. Paulo, então, conhecendo tal tradição, afirmou que o deus desconhecido era conhecido por ele, aquele que eles adoravam sem saber que era o Deus criador de tudo, que enviou seu filho para salvar a humanidade. Sabe, quando penso nesta cena vivida por Paulo, me vem à mente que na eternidade muitos descobrirão que foram salvos por um Deus que não conheciam. Isso porque o Deus verdadeiro não está restrito a uma religião. Ele trabalha em lugares onde nenhum missionário pisou os pés. Por isso eu creio que muitos só ouvirão o nome do Deus Salvador quando estiverem diante dele no novo reino de Cristo.